Vamos começar falando sobre o CST, né? O CST, né? O Código da Situação Tributária, ou seja, Código de Situação Tributária do quê, professora? Do produto, das mercadorias comercializadas, né? Então, o CST, conhecido como Código de Situação Tributária, né? Ele é um código que contém 3 dígitos e esses 3 dígitos são pertencentes, né, correspondentes a 2 tabelas. A primeira tabela, que chamamos de tabela A, é a que define a origem da mercadoria. Então, dentro dessa tabela A, né, nós temos lá vários tipos de origem. Então, começa com o número 0 e vai até o número 8, por exemplo. Então, o 0, ele corresponde a mercadorias nacionais. O número 1 corresponde a mercadorias estrangeiras e assim por diante. E os 2 próximos dígitos é a tabela B. Essa tabela B é que mostra, que define a classificação tributária de cada tipo de mercadoria e ou o tipo de operação que está sendo executada, efetuada pelo contribuinte. Vale lembrar que esses 2 dígitos, os próximos da tabela B, que compõem esse CST, esse código, ele define a classificação tributária no que diz respeito ao ICMS. Vale lembrar que o CST, ele existe para vários tipos de tributos. Só que nesse momento nós vamos estar demonstrando o CST do ICMS, tá? Então o CST, que é o Código da Situação Tributária dos Produtos, né, classificados para o efeito do ICMS, para a comercialização desses produtos, né, vai definir se ele é tributado, se ele é não tributado, se ele é isento, se ele é suspenso, ou seja, suspensão, se ele é diferido, né, e ou outras operações, tá? Então, a tabela do CST é importante você saber e muito importante você, que é escritório de contabilidade, instruir o seu cliente a cadastrar os produtos lá no emissor de nota fiscal eletrônica dele de forma correta, porque é através desse CST é que vai ser definida toda a classificação tributária dos produtos na hora de eu emitir a nota fiscal eletrônica, na hora de vender as mercadorias. Então, sabemos que existem mercadorias, produtos, né, dentro do nosso estado de São Paulo, por exemplo, que existem benefícios fiscais. Ou seja, o legislador ele concedeu alguns tipos de benefícios fiscais. Pode ser isento de ICMS, como pode ser suspenso ou diferido. Pode ter uma redução de base de cálculo. Então, todos esses aspectos tributários do ICMS, né, para que eu possa emitir uma nota fiscal eletrônica de forma correta, né, para o meu cliente, eu emissor para o meu cliente destinatário, né, eu preciso fazer com que o cadastro dos meus produtos lá no emissor de nota esteja de forma correta cadastrado nessa classificação tributária que é o CST. Aí você me fala, mas professora, o CST é uma tabela, como você mencionou. E em que local, em que legislação que eu vou baixar essa tabela? Essa tabela ela foi instituída por um convênio. Quando se trata de convênio, é nível nacional, né? É um acordo entre os estados do Brasil que vai depois definir a cada estado a sua legislação aí por protocolo ou por portarias, enfim. Então existia um convênio, olha como que ele é antigo, pessoal, de dezembro de 1970. E é juntamente com esse convênio que foi determinada a tabela da classificação tributária. É claro que houveram algumas modificações, né? Algumas modificações em relação a essa tabela, mas para poder equilibrar, né? E equiparar, no caso, a questão da nota fiscal eletrônica, porque por ser uma nota fiscal eletrônica, né, por ser um arquivinho eletrônico, ele possui um layout. Então essa tabela também ela foi modificada, atualizada de acordo com o layout da nota fiscal eletrônica. Então a gente sempre tem que ficar atento também em relação a isso, porque podem haver mudanças, alterações. Mas, a princípio,
O que importa é você saber que essa classificação, né, esse Código de Situação Tributária, o CST, atualmente, ele é utilizado para as empresas RPAs, ou seja, as empresas que são enquadradas como lucro presumido ou lucro real. Tá? Então, essas empresas que são lucro presumido ou lucro real no seu âmbito federal, na sua esfera federal, enquadradas, né? Elas são automaticamente enquadradas no RPA, obviamente se elas trabalharem com mercadorias, né? Que estamos falando. Porque ela só, se for uma lucro presumido ou lucro real prestadora de serviço, não há que se falar em CST, tudo bem? Então, CST é somente para quem trabalha com mercadorias, com produtos. E são para essas empresas que são enquadradas no regime periódico de apuração. Tudo bem? Então, o RPA, na hora de emitir a sua nota fiscal eletrônica, para todos os itens da nota, tem que ser definido de forma correta o cadastro do produto, para que na hora de emitir essa nota fiscal para o meu cliente, todos os itens, todos os produtos de cada notinha esteja de acordo, esteja com o CST do ICMS de forma correta, para que eu, contribuinte, não seja prejudicado tributavelmente falando, né? Para que eu não deixe de recolher o correto e para que eu não recolha mais também. Porque essa classificação tributária dos produtos, esse CST, é que vai definir no final de tudo a apuração desse meu imposto. Tudo bem? Então, só para concluir a questão do CST, o CST então ele é composto por 3 dígitos. A primeira tabela é a tabela A, que define a origem das mercadorias, se é nacional ou se é estrangeira. A tabela B, ela abrange especificamente os detalhes tributários, se a mercadoria que está sendo comercializada, industrializada, enfim, que está sendo aí circulada, né, vai ser tributada, se vai ser tributada do ICMS normal, que é o ICMS próprio, do ICMS e de substituição tributária, se vai ter redução de base de cálculo, se vai ser isento com substituição tributária, se vai ser isento de ICMS próprio, se vai ser não tributado, enfim, existe uma tabela com alguns tipos aí para você poder colocá-los nos produtos na hora de emitir a nota fiscal. Você que é uma empresa, sempre observe, verifique o cadastro de produtos do seu sistema emissor para ver se está tudo de acordo. E você que é escritório de contabilidade, por favor, observe se o teu cliente ele está emitindo as notas fiscais de forma correta. Esse CST, pessoal, ele é o coração do ICMS em cada item da nota fiscal emitida, tá certo?